E aí, rapaziada, você que fez o concurso da Polícia Militar no último domingo, Polícia Militar do Estado de São Paulo, você tem que prestar atenção nesse vídeo porque eu vou fazer alguns comentários da prova de língua portuguesa e interpretação de texto desse concurso, esse agora 2017. Então, você que fez o concurso da Polícia Militar, você que vai fazer o concurso do TJ, no Tribunal de Justiça, e também da Polícia Civil, esse vídeo serve para vocês, né? Porque são concursos realizados pela VUNESP, né? A VUNESP que é a organizadora desses concursos, então eles têm a mesma característica, né? Você sabe que, para quem já está acostumado a prestar concurso, sabe que reconhecer, né, a banca examinadora, o estilo da banca examinadora é fundamental. E no caso da VUNESP, que faz para esses 3 concursos, então serve para você que vai estudar, até para o concurso do TJ e para o concurso da Polícia Civil, até porque o edital é o mesmo, né? Língua portuguesa e interpretação de texto é o mesmo edital para todos esses concursos aí. Então eu vou comentar aqui, fazer o comentário dessa prova, preste bem atenção nos detalhes, vou mostrar o desenho da prova, como é que a banca VUNESP trabalha para você treinar direitinho a banca, que é fundamental. As organizadoras, elas têm estilos diferentes e quem conhece o estilo da organizadora, ele já tem um passo à frente. Legal? Então vamos lá, vamos começar aqui com os comentários, mas antes eu vou mostrar para vocês primeiro o mapa da prova. Dá uma olhadinha só aí. Bom, muito bem, pessoal. O seguinte, a prova da PM foi feita assim. 18 questões de língua portuguesa, divididas em 3 textos. Tá aí no cantinho para vocês, ó. O primeiro texto das questões de 1 a 6, o segundo texto das questões de 7 a 10 e o terceiro texto das questões de 12 a 16. Então, normalmente eles pedem logo no início da prova para você ler o texto e responder as questões seguintes. Por exemplo, leia o texto para responder as questões de 1 a 6. Então, uma dica que eu sempre dou para os candidatos: não leia o texto inicialmente. Vá primeiro para a pergunta, para o enunciado da questão, para você saber se ela é uma pergunta de gramática ou se ela é uma pergunta de interpretação de texto. Lembra disso? Então nós conversamos isso durante as aulas, né? Conversamos sobre isso durante as aulas. Na primeira aula eu sempre mostro para o candidato, eu divido o quadro, né? E mostro, desse lado aqui, questões, enunciados de gramática, desse lado aqui, enunciados de interpretação de texto. Vamos dar uma olhadinha no mapinha dessa prova, como é que foi feito, olha lá. O examinador colocou 7 questões propriamente de interpretação de texto, questões exclusivamente de texto, né? Segundo o autor, de acordo com o texto, de acordo com o fulano de tal que está no texto. Depois ele colocou uma questão de sinônimo e uma questão de sentido de palavra. Aí ele passa para a gramática, lá, pronome retomando expressão no texto. Isso tem a ver com a interpretação também, mas a gramática, porque é um pronome, vocês vão ver aí, é um pronome oblíquo átono retomando alguma coisa dentro do texto. Depois ele colocou uma questão de sentido, né, envolvendo o sentido de uma conjunção, que é um elemento gramatical. Depois uma conjunção causal, ele queria saber a conjunção causal, a gente vai ver. O modo dos verbos, depois mais uma questão de concordância, uma questão de regência, uma questão substituindo expressões por pronomes oblíquos átonos, né? Nós treinamos isso incansavelmente durante as aulas. Tempos e modos verbais mais uma conjunção e por último uma questão de crase. Observa agora o seguinte, esse mapa aí. Olha o estilo da VUNESP, que eu sempre conto para o candidato. Normalmente eles dividem entre 2 e 3 textos, independentemente da quantidade de questões. Aí no caso foram 18, então são 3 textos. Quando tem menos questões, menos textos. Às vezes mais questões, às vezes mais um texto. Normalmente entre 1 e 3 textos, né? E eu sempre comento com vocês o seguinte: sempre que isso acontece, o examinador ele procura dividir, né? Separar. Então, metade questões de interpretação propriamente dita e metade de questões gramáticas, de reconhecimento de regras. Se você observar, você vai ver que é exatamente isso que o examinador fez. Então, aqui em cima, nós temos as questões que envolvem a interpretação textual e aqui embaixo as questões que envolvem as regras de gramática. Ou seja, ou você conhece ou você não conhece, né? Eu não tenho muita saída. Vamos lá. Deu um texto, olha lá. Leia o texto para responder as questões de 1 a 6. Não vamos ler texto nenhum. Vamos para a pergunta. O examinador está dizendo que a resposta é letra A. Importante ressaltar aqui, eu estou com a versão 3. Né? A banca fez algumas versões, né? E a única coisa que eles fizeram foi mudar as respostas, né? Colocar, fazer a alternação, né? A alternância das respostas, né? Mas
A prova era a mesma, exatamente a mesma. Então essa é a versão 3. De acordo com o texto, o efeito Google ou amnésia digital refere-se, segundo a banca, refere-se à tendência de deixar de memorizar informações acessadas facilmente por meio de aparatos eletrônicos. Vamos ver onde eu encontrei isso? Ó, lá no primeiro parágrafo, dá uma olhadinha nisso aí, ó. Estudos científicos chamam esse fenômeno de efeito Google. Tá vendo lá em cima na pergunta? Ó, essa é uma palavra-chave, ó. Ou amnésia digital, tá lá na pergunta, né? Um sintoma de um comportamento cada vez mais comum, ou seja, o de confiar ao armazenamento, ou seja, memorizar, né? Armazenamento de dados importantes aos nossos dispositivos eletrônicos, ou seja, memorizar informações acessadas facilmente por meio de aparatos eletrônicos, né? É claro que a resposta às vezes não é exatamente a mesma frase, né? Senão fica muito simples, né? Mas você vai por meio de sinônimos, por isso que lá no seu edital tem a parte de sinônimos. Então, questão de interpretação está tranquilo, né? Fácil. A questão 2 envolve a gramática também, porque envolve o pronome oblíquo no los, utilizado nos verbos transitivos diretos terminados em RSZ. Você retira a terminação do verbo e acrescenta o los para substituir o objeto direto desses verbos, né? Mas tem a ver com a interpretação, você tem que ver pelo contexto, né? Segundo a banca examinadora, a forma pronominal los, ela se refere à expressão dados importantes. Vamos ver onde eu encontrei isso? Primeiro parágrafo, olha lá. O de confiar o armazenamento de dados importantes aos nossos dispositivos eletrônicos e a internet em vez de guardá-los na cabeça. Guardar o que na cabeça? Guardar os dados importantes. Também está bem tranquilo, né? Bem fácil, não há muito o que comentar. A pesquisa de Kaspersky, se essa realmente é a pronúncia, revelou que uma parte significativa dos entrevistados consultou a internet para responder à pergunta. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar a palavra-chave, que é essa palavra, Kaspersky, né? E vou procurar dentro do texto. Eu encontrei isso lá no terceiro parágrafo, olha só. É o que mostra também uma pesquisa, veja que o Estado mostra pesquisa recente, conduzida pela empresa de segurança digital Kaspersky, realizada com 6.000 pessoas em países da União Europeia. Agora olha lá, vem a resposta. Ao perceberem uma questão, 57% dos entrevistados tentam sugerir uma resposta sozinhos. Aí vem a segunda parte que responde a questão, né? Mas 36%, ou seja, uma parte, né, desses 57%, usam a internet para elaborar sua resposta. Tá aí a pergunta, a resposta tranquila. Uma parte significativa dos entrevistados consultou a internet para responder a pergunta. Também está tranquilo, né? Não tem muito o que mencionar. Para Bertolucci, Bertolucci é a palavra-chave, você vai procurar no texto esse Bertolucci, conceito de amnésia digital, é outra palavra-chave. É incorreto porque a amnésia pressupõe aprendizado. Então, é incorreto porque onde eu achei isso? Ó, lá no terceiro e no quarto parágrafos, associando os dois. Então vejam que lá, para Bertolucci, no entanto, o conceito é incorreto. O conceito do quê? De amnésia digital, que está no parágrafo terceiro, né? No terceiro parágrafo, né? Amnésia digital, ou essa amnésia, significa, e está dizendo que é incorreto, tá vendo a palavra lá, incorreto? Significa esquecer-se de algo. Na amnésia digital, a pessoa não chega nem a aprender e, portanto, não consegue esquecer algo que escolheu, nem lembrar. Então está bem evidenciado a resposta aí, está bem tranquila, né? A expressão, no entanto, no trecho, né, para Bertolucci, no entanto, o conceito é incorreto, lá no último parágrafo, pode ser substituída sem alteração de sentido. Mostrei essa questão para vocês, não exatamente essa, né? Porque é impossível, humanamente possível, saber qual tipo de questão ele vai colocar na tua prova, mas o assunto a gente sabe que é esse. Então lembra que eu mostrei para vocês, ó, a palavra sentido. Essa palavra sentido tem a ver com a interpretação, mas é a interpretação de uma conjunção. Então, se você decorou as conjunções, e obrigatoriamente deveria decorá-las, porque durante as aulas eu mostro para vocês o importante, ou a importância que é conhecer as conjunções, até para efeitos de pontuação, né, que por sinal não caiu uma questão de pontuação nessa prova, algo bastante incomum, porque a VUNESP normalmente questiona a pontuação, e eu menciono para vocês, olha, o estudo das conjunções, você reconhecer a conjunção e sobretudo o significado, o sentido, a ideia que ela tem no texto é fundamental. Então, se você sabe que mas, contudo, entretanto, todavia, porém, no entanto, trabalhamos
essa conjunção durante as aulas, vocês vão se lembrar disso. Você pode substituir sem mudar o sentido. Então, naturalmente, a resposta é todavia, não tenha dúvida disso, né? Observa-se uma relação de consequência e causa. Muita gente teve problema com essa questão, né? E eu vou dizer o seguinte, presta atenção no enunciado. Observa-se uma relação de consequência e causa. Veja bem, ó, nessa ordem. Vejam que as alternativas, elas trazem 2 períodos. Se é nessa ordem, então o que você faz, né? Pega a causa, que é o segundo período. Se é nessa ordem, a primeira é consequência, obviamente, né? O segundo é causa. E se você decorou as conjunções causais, você vai ver que, lá embaixo, ó, uma vez que, já que, como, né? Porque são as conjunções causais. De causa indicam causa. Apareceu essa conjunção, então a oração é de causa. Então está muito evidenciado isso. Você observa que nas outras alternativas, o segundo período não apresenta uma conjunção causal. Então quem decorou as conjunções, né, ou pelo menos parte dessas conjunções, teve uma vantagem nessa resposta aí, tá bom? Vamos para frente. Ó. Bom, agora ele muda o texto, tá vendo? Leia o texto para responder as questões números 7 a 10, não lê texto nenhum, vai para a pergunta lá. Uma afirmação condizente com as informações do texto. Lembra que eu comentei com vocês durante as aulas? As primeiras questões da prova de língua portuguesa, elas são de interpretação textual. Então, normalmente, quando ele troca o texto, ele vai fazer as primeiras perguntas relacionadas à interpretação do texto. Por que isso? Para cansar o candidato, para fazer você ficar cansado, ter que ler texto, ler as alternativas, procurar palavras-chave, isso demora muito, né? Então, o que eu oriento os candidatos? É só uma dica, né? É uma regra, que você faça as questões de gramática. Por isso que na primeira aula eu mostro para vocês a diferença do enunciado, o que é uma questão de gramática e o que é uma questão de texto. Vocês vão se lembrar disso, quem assistiu às minhas aulas, né? Texto, segundo o autor do texto, quando é gramática aparece o nome, de acordo com a gramática, ou então de acordo com a concordância, com a regência, com a crase, pontuação, etc. Vocês vão ver que isso teve na prova, então é muito previsível, né? Tranquilo. Uma afirmação condizente com as afirmações do texto é: a primeira recomendação para memorizar envolve raciocínio associativo. Ó, associativo é a palavra-chave, está lá na primeira recomendação, olha onde eu encontrei isso. Segundo parágrafo, olha o que eu destaquei para vocês. Ó. Primeiro, associe suas memórias com objetos físicos. E lá embaixo, a dica é associar o nome a algum objeto. Tá vendo? Então, a primeira recomendação para memorizar envolve raciocínio associativo. Tá muito tranquilo nessa questão. Vamos para a próxima aí. Sinônimo, né? Aí o sinônimo é assim, eu não sei que sinônimo, né? Que palavra ele vai colocar na sua prova, então é difícil você produzir isso fora ou dentro da sala de aula, né? Que palavra que ele vai colocar. Então o que a gente faz? A gente sugere que o candidato tenha bastante leitura, né? E se encontrar uma palavra que não conhece, faz a modificação, né? Vai até o Google, dá uma olhadinha, deixa eu ver que palavra é essa, o que ela significa, e você coloca o significado dela. Nesse caso, a palavra até, né, que é uma preposição. A palavra até pode ser uma preposição ou pode ser uma palavra que dá uma denotação, dá uma ênfase no texto. Como é o caso, se você tirar essa palavra do texto, você vai ver que o texto não tem prejuízo. Ó. Pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode impedir que você entenda o que está expondo. Você viu? Eu tirei a palavra até, não causou prejuízo. Então você encaixa a palavra inclusive. Então, pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode, inclusive, né, impedir que você entenda o que está expondo. Também é uma questão bem simples, uma questão que você vai substituindo essa palavra por outra até você identificar o conceito dela. Próxima. As aspas no texto. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos, tá vendo aspas, informações não visuais, está lá no quarto parágrafo, sinalizam que o vocábulo é essa palavra, né? O ingerimos está empregado no sentido. Mostrei para vocês durante as aulas o sentido próprio e o sentido figurado. O sentido próprio é aquele empregado originalmente, né? Então a palavra ingerir, que é o verbo ingerir, ele indica que você está engolindo alguma coisa, que você está comendo alguma coisa. É isso? Mais ou menos por aí. É óbvio que nesse texto, né, ele foi empregado numa linguagem figurada, né? Uma linguagem
não denotativa, mas uma linguagem conotativa, né? Uma linguagem emprestada. Então vejam que figurado é equivalendo a assimilamos mentalmente. Como é que eu vou saber que é o assimilamos mentalmente? Aí você tem que ir até o texto, aí não tem jeito. Então o que eu fiz? Então eu fui até o texto e encontrei lá no contexto, né? Dá uma olhadinha só. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais em aulas, por exemplo, aumenta a capacidade de nossa memória. Então veja a resposta. Figurado, que equivale a assimilamos mentalmente, ou seja, visuais durante as aulas. Pelo contexto, né, dá para responder também, bem tranquilo essa questão aí. Olha só, vamos para o enunciado. Ele pede para você considerar essas frases. Então tinham 3 quadrinhos ali, né? A Vunesp gosta de trabalhar com essa coisa de charge, quadrinhos e tal. Não achei necessário colocar os quadros, só coloquei simplesmente as frases, que é o que interessam para nós. Aliás, a primeira frase, né, o primeiro período que vai nos interessar. Olha só a pergunta. Ó. Um verbo flexionado no mesmo modo que o dos verbos empregados nessas frases está em destaque. Então aí nós vamos olhar a primeira, a segunda, a terceira. Vejam, associe, memorize e rabisque. Ainda que você não soubesse, né? Ainda que você não identificasse ou não lembrasse que esses verbos estão empregados no imperativo, e que imperativo é um modo que indica uma ordem, né? Está mandando, ainda que você não lembrasse disso, o examinador deu uma chance, né, para você acertar a questão. Você pega a terminação do verbo, né? Claro que o ideal é você conhecer os modos, né? Saber que o imperativo indica uma ordem, né? E você treinar esses verbos. Mas se você observar o verbo na letra C, ela pense, associe, memorize, rabisque, estude e assim por diante. Você vê que é a mesma terminação. Então o modo imperativo está na letra C. Os outros verbos não têm essa característica, né? Também está bem tranquilo. Concordância, olha lá que eu mostrei para vocês durante as aulas. Você vai se lembrar disso e tem anotado no seu caderno isso. O que eu falei para vocês? Quando a pergunta é sobre gramática, aparece normalmente norma padrão, norma culta, língua portuguesa, e aí vem o sobrenome, que a gente chama sobrenome, né, do enunciado, a concordância. Aí o que eu falei para vocês? Quando tem questões de concordância, procure verbos, né? Os verbos vão te indicar alguma coisa dentro do contexto e tal. Mesmo que a concordância for nominal, com o verbo você consegue identificar. Vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Só um comentário dessa letra A. Mesmo indivíduos com uma excelente memória tem. Lembra que nós comentamos do verbo ter? Fizemos até alguns exercícios sobre esse verbo ter conjugado no presente do indicativo, na terceira pessoa do plural ele tem acento. Então os indivíduos é que têm episódios, né? Memória, né? Os indivíduos é que têm episódios de esquecimento. Se não fosse no plural, seria esse verbo ter, não teria esse acento circunflexo. Nós vimos isso daí. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Bom, primeiro caso aqui, eu vou fazer um comparativo para vocês. O que está em vermelho está errado, o que está em azul está correto. O que apresentaram-se? Vamos perguntar para o verbo. Ele responde, ó, 3 maneiras de melhorar a capacidade de memorização foram apresentadas. Então, essas 3 maneiras é o sujeito da oração. Então, apresentaram-se o quê? As 3 maneiras, né, de melhorar a capacidade de memorização. Então nós temos aí um sujeito, a gramática chama esse sujeito paciente, que é o sujeito que recebe a ação do verbo. E segundo a gramática, o verbo tem que concordar com esse sujeito aí. Então apresentaram-se 3 maneiras, o verbo concorda com esse sujeito. Vimos durante as aulas também, você vai se lembrar disso, do verbo haver. Lembra que eu comentei com vocês? A Vunesp gosta de perguntar o verbo haver em questões de concordância. Olha aí, mais uma vez eles repetiram esse verbo. Deve haver, o verbo está numa locução verbal. Quando ele é o segundo verbo da locução verbal, que é o último verbo da locução verbal, ou ele tem sentido de tempo, de existir, de ocorrer ou de acontecer, então ele transmite a ideia para o seu auxiliar, que é o verbo dever, de que ele fique no singular, né? O verbo haver no sentido de tempo, de existir, de ocorrer, de acontecer é impessoal, que ele não tem sujeito e automaticamente ele é invariável, não tem terceira pessoa do plural. Lembra que eu falei com vocês, né? Dentro de uma locução fiz até um desenho na lousa, mostrei assim, olha, decore isso daqui, decora isso, põe o verbo haver como último verbo. Se o verbo haver for o último verbo, ele tem sentido de existir, de ocorrer, de acontecer ou de tempo, significa dizer que o primeiro verbo, que é o verbo anterior, deve essencialmente ficar no singular. Vimos isso algumas vezes, né? Por isso que essa questão B está errada. Bom, olha a comparação aqui, ó.
É sempre válido apresentar, ou melhor, aprender técnicas de memorização, especialmente quando se trata de alguma coisa. Esse é um verbo que ele exige uma preposição de. Está vendo a preposição de aí? Então, exercício simples não é o sujeito da oração, não se inicia o sujeito por preposição. Esse de exercício simples aí é um complemento, né, do verbo tratar-se, né? Se trata de alguma coisa. Então o verbo não concorda com o seu objeto. Esse verbo aí, ele tem um sujeito indeterminado. O verbo transitivo indireto acompanhado de uma palavra ser dentro do contexto indica que eu tenho um sujeito indeterminado. Esse verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. O mesmo acontece com o verbo assistir. Assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Apresenta a palavra ser aí, tá vendo? A palavra ser está aí, né? Então, se assiste a uma palestra, também tem que ficar na terceira pessoa do singular. Mas se você já achou a alternativa correta lá na letra A, então você não precisaria olhar o restante das alternativas. Legal? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? Muito bem, pessoal. Então a letra D, elas são importantes, né? E o verbo depender aí, né? Qual depende? Bom, correto aqui então seria é importante. O que é importante? Adquirir o que? Meios para ampliar nossa capacidade de memorizar, da qual dependem nossas histórias pessoais. Vejam só, a gente tem um pronome relativo da qual, né? E se depende, por que esse de está aí? Porque o verbo depender exige, que depende de alguma coisa, né? Então, nossas histórias pessoais e nossa própria identidade é que dependem, né? Dependem da nossa capacidade de memorizar. Por isso essa preposição de e esse qual aí substituindo nossa capacidade de memorizar. Então vejam que nossas histórias está no plural. Se você inverter, você vai ver que esse vai virar um elemento que o verbo, com o qual o verbo deve concordar. Então essa questão também está bem simples. Aqui uma questão envolvendo pronome. Dois pronomes, né? Pronome oblíquo no lhe, pronome oblíquo no o. Então por que está errado essa que está em vermelho? Olha, vamos ver a correta. Quem nunca passou pelo constrangimento de esquecer o nome de pessoas que tinham acabado de conhecer, pedindo-lhes, pedindo para quem? Né? Pedindo às pessoas ou para as pessoas. Então o lhes substitui pessoas. Que o repetisse. Repetisse o que? Repetisse o nome. Então esse o é um pronome que está retomando a palavra nome anteriormente aí no texto, que está no singular, masculino singular, por isso o masculino singular. Então também a questão é razoavelmente simples de você verificar. Haja vista que você já encontrou a alternativa correta, você não vai perder seu tempo com o restante, né? Próxima aqui, o examinador já troca de texto, tá vendo? Então mesma coisa, lá, leia o texto para responder as questões números 12 a 16. Também não faz a leitura, vai para o enunciado. Olha lá, a partir da leitura do texto, conclui-se que para o autor, tu veja, então texto e autor, é uma questão de interpretação. Por que a partir da leitura do texto conclui-se que para o autor o título do livro de Rita Lee é inadequado? Vamos ver onde eu achei esse negócio aqui, ó. Então eu achei lá no terceiro parágrafo, dá uma olhadinha nisso, ó. É um apanhado e tanto, com final feliz. Mas será uma autobiografia? Supõe-se que uma autobiografia seja uma biografia escrita pela própria pessoa, não? E será, mas não só, ou melhor, mas só se ela usar as mesmas armas de um biógrafo. Então ele está entendendo aí que esse título, né, o título desse livro, né, vamos voltar aqui para você lá, Autobiografia e Memória Rita Lee, tá vendo? Esse é o título. Ele está dizendo que é inadequado, né? O livro está inadequado por conta disso. Ó, o título do livro é inadequado porque é um apanhado e tanto com final feliz. Mas será uma autobiografia? Supõe-se uma autobiografia seja escrita pela própria pessoa. Então está bem evidenciado aí que não está adequado com o texto, o que o examinador menciona, o que o autor do texto menciona. Por isso que ele entende que o título do livro da Rita Lee é inadequado aí no contexto. O relato de Rita Lee é considerado pelo autor mais uma palavra-chave, autor, uma questão de interpretação. Você viu? Ó, ele lança o texto e as primeiras questões são de interpretação. É sempre do mesmo jeito, pessoal. Você tem que treinar isso, tem que ter consciência disso. Sempre da mesma forma. Coloca a questão, interpretação de texto, as primeiras questões são de interpretação, sempre do mesmo jeito, né?
Então, ó, subjetivo e parcial, o relato de Rita Lee é considerado pelo autor como subjetivo e parcial. O subjetivo por quê? De onde eu encontrei isso? Ó, terceiro e quarto parágrafo, você tem que dar uma lidinha no contexto. Ó. É um apanhado e tanto, com final feliz, já vimos isso na pergunta anterior. Mas será uma autobiografia? Supõe-se que uma autobiografia seja uma biografia escrita pela própria pessoa, não? E será, mas só se ela usar as armas de um biógrafo, né, entre as quais ouvir no mínimo 200 fontes de informações. Na verdade, a autobiografia entre nós é mais uma memória, né, em que o autor ouve apenas a si mesmo. Não há nenhum mal nisso, ou nisto, né? E eu gostaria que mais cantores publicassem, mas só uma biografia de verdade oferece o quadro completo, né? O quadro completo, por isso que ele está dizendo que é subjetivo, e é subjetivo que é dela própria, e parcial, por isso que ele menciona quadro completo no final, né? Uma associação, até porque as outras alternativas estão muito fora do texto, né? Segundo o autor, mais uma questão de interpretação, ó, a redação de uma biografia implica um cuidado especial com a coleta de informações. Por que a resposta é essa? Onde eu encontrei isso? Também lá no terceiro parágrafo. Ó. E será, mas só se ela usar as armas de um biógrafo, entre as quais ouvir no mínimo 200 fontes de informações. Então, algo especial, uma coleta especial de informações, está bem evidenciado aí. O trecho do último parágrafo, uma biografia, blá 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 blá, blá, veja a pergunta, ó. Encontra a reformulada correta no que se refere à regência, é uma questão de regência, ou nominal ou verbal, uma das duas, ele não menciona qual é. Então vamos ler o texto, uma biografia deveria ater-se do resto da história. Por que a alternativa correta é a letra B de bola? Vamos ver por que as outras estão erradas, mas olha só, aquele que atenta, atenta para alguma coisa, então atentar para o resto da história. Veja o contexto, ó. Uma biografia deveria atentar para o quê? Vejam que a preposição para do verbo atentar aí é a regência desse verbo adequado. Por que a A, C e a D aí estão incorretas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que está em vermelho está errado, então não é ater-se do resto. Aquele que se atém a alguma coisa. O que está em azul é a preposição correta, ok? Aqui a mesma coisa, ó. Quem se reporta a e não o. E aqui a mesma história. Quem faz menção, né? Menção aí é um nome, é um substantivo. Agora nós temos uma regência nominal. As anteriores era uma regência verbal, porque era o verbo exigindo complemento. Agora é um nome, né? O que não importa, porque o examinador não menciona isso. Ele só menciona a palavra regência, né? O termo regência. Então, quem faz menção a alguém ou a alguma coisa e não em. Então, o correto também é essa aqui. Quem faz alusão também é outra questão, uma regência nominal. Inclusive esse termo alusão, essa palavra alusão, eu até coloquei durante as aulas, né, que eu tive com vocês, né, com o pessoal que teve aula comigo de gramática, e eu mostrei isso para vocês, né? O alusão, a VUNESP gosta muito desses termos aí. Quem faz alusão a, ok? Então, estava tranquila essa também. Bom, outra questão que normalmente cai na VUNESP, que é a substituição de expressões destacadas por pronomes oblíquos átonos. Treinamos incansavelmente esse tipo de questão. Por que a alternativa A está correta? Vejam, nós temos lá ligaram, o verbo tem som nasal, né? E se ligaram a alguma coisa. Os instrumentos é um objeto direto desse verbo. Se você não soubesse isso, não teria problema. Bastava você decorar aquilo que eu contei para vocês durante as aulas. Pega o elemento destacado, faz um cortezinho nele assim, risca. Esse elemento destacado, ó, os instrumentos, não começa por preposição, certo? Segundo passo, vá ao verbo. O verbo é terminado em som nasal. Se não tem preposição, pressupõe-se que esse verbo é um verbo transitivo direto, que se ligaram alguma coisa. Então você substitui por no, na, nos e nas. Então os instrumentos é masculino singular. Então ligaram-nos. Perfeito, correto, né? Vamos ver a B, a C e a D, por que estão erradas. Olha lá. Usar as armas. Se usa alguma coisa. Mesma coisa. Eu faço um tracinho ali nas armas, né? Tá vendo? Não começa por preposição. Agora o verbo é terminado em R. Quando o verbo é terminado em R, S, Z e o elemento destacado aí não tem preposição, então significa dizer que esse verbo teoricamente é um verbo transitivo direto, né? Se ela vai usar alguma coisa, né? E aí você troca por lo, lá, los e las, né? Então no caso as armas seria las. O publicassem suas memórias, igual a resposta da questão, né? Da letra A. Se publicam alguma coisa. O verbo está terminado em som nasal.
substitui suas memórias por publicar sem nas. Correto. Rita Lee acaba de publicar um livro. Se ela publicou alguma coisa. Verbos terminados em RSZ sem preposição. Então você substitui por lo, lá, los e las. Publicou um livro, então tem que ser publicar-lo. Ok? Mas só a biografia de verdade oferece o quadro completo. Se oferece, oferece alguma coisa. Também não tem preposição. Só que agora o verbo aí, o oferece, né, conjugado, essa forma verbal conjugada, ela não é terminada nem em som nasal, nem em RSZ. Então não pode ser nem noná, nos e nas, nem lolá, los e las. Tem que ser oá, os e as, conforme você vê aí na correção, né? Oferece-o. Perfeito? Questão tranquila, né? Essa é fácil, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Bom, nesse caso aqui, uma frase condizente com a afirmação do personagem, aí, né, colocaram os quadrinhos aí, deram os personagens, né? A afirmação do personagem no primeiro quadrinho, então seria ali, ó, eu já jogava meu tempo fora antes de inventarem a internet. Ele quer saber disso aí, né? Redigida conforme a norma padrão. Então veja que é uma questão de gramática, não é uma questão nem de interpretação, né? Dá uma olhadinha pela leitura, ó, na letra E, ó. Antes de a internet ser inventada, eu já desperdiçava meu tempo. Olha a primeira frase, ó. Eu já jogava meu tempo fora antes de inventar a internet. Vejam como ela é condizente e gramaticalmente correta. Olha as outras. A letra A. Embora se inventasse a internet, meu tempo foi sendo perdido. Não tem nenhuma conexão. Essa correlação desse modo do verbo, né? Tá completamente inadequada, né? Na segunda frase a mesma coisa. Com a invenção da internet, meu tempo passou-se a se perder. Né? Na verdade não é perder, é jogar. Eu já jogava meu tempo fora, não perdia, né? Por isso que a questão de baixo na letra E é desperdiçava, tá vendo? Vejam que você tem uma conexão aí de informações, de sinônimos, né? E no mesmo antes que fosse inventada a internet, eu já perderia meu tempo, quer dizer, completamente inadequado aí, né? E o fator aí não é perder, hein? Você viu que de novo ele usa o verbo perder. Não é perder, é desperdiçar, que é jogar fora. Então, questão E, fácil, tranquilo. Muito bem, e por último, uma questão de crase. Não poderia faltar, né? Prova da VUNESP tem que ter uma questão de crase. Ele quer a alternativa correta. Nós treinamos também muito isso durante as aulas. E eu comentei com vocês, as questões de crase. Crase tem uma série de regras, né? Mas normalmente a VUNESP costuma pegar ou perguntar as mesmas regras. Veja que tudo isso que está escrito aí nas alternativas nós vimos durante as aulas. Então dá uma olhadinha na alternativa correta. O personagem revelou a pessoa com quem conversava. Se ele revelou a alguém alguma coisa. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Então o verbo referir-se exige preposição a, mas o termo regido é a palavra uma, né, que é um artigo indefinido. Então não tem soma de preposição a com artigo indefinido uma que dê crase. Então só a preposição é exigida aí, ó. Então refere-se a alguma coisa. Por que a letra C está errada, né? Quem considera alguma coisa e não há alguma coisa. Então aí é só artigo. Então esse A azulzinho aí da internet é o artigo. Porque o verbo considerar não tem preposição, né? Personagem reconheceu que já tinha uma propensão. Quem tem propensão a alguma coisa, essa preposição a. Mas lembra que antes de verbo não tem crase, porque não admite artigo a, até jogar é verbo, então o correto é só a preposição a. E finalmente a letra E, esse a de qualquer aí, aquilo que é indiferente, realmente é indiferente a alguma coisa ou alguém. O termo indiferente, que é um adjetivo, exige preposição a. Só que qualquer é um pronome, né? É um pronome indefinido. Esse pronome não admite artigo a anteposto, né? Não consigo colocar um artigo a anteposto. Então o correto seria essa alternativa E sem o acento indicativo de crase. Então, tranquilo, né? Fácil, né? Muito tranquilo. Essa prova foi tranquila, não dá para reclamar não. A prova com um pouquinho de cuidado, um pouquinho de preparo, você faria, né? Tranquilamente. Então, prova dentro do previsto. Você que prestou o concurso da PM, ou você que pretende prestar o concurso do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil, ou pretende ainda prestar o concurso da Polícia Militar, os próximos concursos, teremos outros concursos. Não se esqueçam que esses 3 concursos, tanto para técnico do TJ, soldado da Polícia Militar e os cargos, né, qualquer cargo da Polícia Civil,
é organizado pela VUNESP, né? Então sempre com essa característica. Estudamos a banca examinadora, né? Aquilo que eu mostro para vocês. A banca pergunta dessa forma, os textos conforme eles são dispostos na prova, as primeiras questões de interpretação, é sempre a mesma coisa, pessoal, não tem segredo nenhum não. Bom, se você não fez a inscrição, faça sua inscrição aí, tá aí, ó, meu canal no YouTube. Eu constantemente vou colocar vídeos aqui, agora visando a preparação para o concurso do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil e também da Polícia Militar, que em breve teremos outro concurso, e qualquer concurso da VUNESP também, assim como outros concursos. Então você que tem interesse, né, converse com quem tem interesse, que quer estudar, que quer aprender, faça sua inscrição aí no meu canal, que você vai receber essas dicas, né? Questões, eu sempre trago questões de candidatos, e normalmente quando tem prova eu procuro fazer o comentário delas, como eu fiz hoje com vocês aqui, ok? Então, você que fez o concurso da Polícia Militar, espero que você tenha ido bem, né? Tomara que você tenha ido bem na gramática. Todos os assuntos questionados na disciplina de língua portuguesa, ou seja, todas as matérias que estavam no edital, tudo isso que está aí na prova nós vimos durante as aulas. Com toda certeza você tem isso anotado no seu caderno, não tem a menor dúvida disso, certeza absoluta. E o mesmo vai acontecer para o TJ, vai acontecer para a Polícia Civil, porque é uma característica da VUNESP, tá bom? Então, tomara que você tenha ido bem nessa prova. Estou esperando um resultado positivo em relação aos nossos alunos aí, quem nos acompanhou. Então fica ligado aí, faz a inscrição, que em breve você vai ter aí outros vídeos, né, para te ajudar a desenvolver uma prova. E nunca se esqueça, né, pessoal, se não deu dessa vez, não foi legal dessa vez, não deu certo, tem algum problema, né, errou alguma coisa, volta, presta atenção no que você errou, estuda mais aquilo que você errou, por que você errou essa questão, o que você pensou, né? Isso é importante, você fazer uma reflexão. Não pode jogar fora tudo que você estudou, né? Não tem cabimento isso, eu não posso compreender uma pessoa jogar fora tudo que ela estudou, né? Abriu mão de uma série de coisas, faz uma prova, não dá certo e desiste, né? Não tem cabimento, não faz isso. Continua, aproveita o que você estudou, veja o que você errou, faça uma análise, uma reflexão e continua, porque os concursos não param, né? Eles vão acontecendo, né? E tomara que demore mesmo, né? Porque você vai se preparando mais e mais. Façam muitas questões, errem bastante, volta, verifica o que você errou, que no final vai dar tudo certo, tá bom? Grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção, aqui a gente vai se vendo por aí daqui para frente. Valeu!